E lá eu fiz um estudo também, me chamou a atenção a questão de motivação, um dos artigos que eu vi, que eu li, e acabei assim fazendo aqui um levantamento e disse, olha, eu quero conhecer um pouco mais o que se fala sobre motivação pública, motivação do serviço público fora do país. Isso é uma preocupação só nossa? Como é que é isso? Eu não tinha essa visão, né? Então, eu fui atrás, fui pesquisar, fui ler um pouco mais, né? Então, montei, meu trabalho final da disciplina foi sobre motivação do serviço público, e aqui eu vou trazer um pouco assim desse apanhado, desse campo da motivação do setor público internacional, o que abordam e qual é a visão sobre motivação do serviço público, né, para a gente ter uma ideia de parâmetros assim. Então, o artigo foi aqui do James Perry e do Walter van der Nebelen, de 2015, que trata lá, Public Service Motivation, motivação para o serviço público. Então, aqui eu trouxe os pontos que a literatura internacional está abordando e como está olhando para essas questões da motivação. Então, trouxe aqui as definições de dimensões, os antecedentes do serviço público, o papel da liderança, para mim é de extrema importância, não só da minha trajetória também, os pontos sobre a liderança, mas também nos vários cursos que eu participei ou lecionei, alunos que eram da área de gestão de pessoas, ou mesmo liderança de outras áreas, trazendo o impacto da liderança, né, que são os cargos de confiança, os gestores públicos, para a questão da motivação, né? Muitas pessoas, esse é um ponto que é crucial e muitas vezes difícil de fazer essa mudança, né? De fazer aqui um ajuste no papel da liderança, da escolha, da seleção de quem são os líderes, quem são os gestores, né? E aqui a integração entre a qualidade total, né, dentro da literatura, e a sustentabilidade, né, os ODS, os Objetivos de Sustentabilidade. Então, são dentro desse contexto aqui. Aqui, algo que me chamou a atenção logo no início, até pela minha bagagem, pelo meu histórico, assim, a questão do altruísmo. Porque quando nós falamos em motivação, por isso que eu falei lá no início, logo na entrada, o que é o serviço público? Nem todos têm muito claro o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer no meu trabalho dentro da universidade, dentro de um hospital, dentro de uma escola, sei lá, dentro de um órgão público. Qual é o trabalho? Qual é o produto? Gente, projetos. Lá no mercado financeiro, vou fazer uma entrega, eu tenho então um resultado, tenho isso. Em algumas atividades, esse resultado e esse lucro, que se chama lá na iniciativa privada, nós não temos como mensurar. Mas aqui tem a questão do altruísmo, que é o trabalho que nós realizamos. Então, assim, em diversos momentos a gente acaba não tendo, principalmente quem é da atividade de meio, quem é ali da administração, gestão de pessoas, dessas áreas da contabilidade, nós não temos contato na universidade. O professor está direto em contato com o serviço principal, que é ensinar, que é educar os alunos. Então, fazer essa entrega. E para quem está nessa atividade intermediária, que é da estrutura, que é preparar a universidade para que os cursos aconteçam, para que as aulas aconteçam, ele, às vezes, perde um pouco essa entrega lá na ponta, né? Na formatura, na entrega de um certificado para o aluno. Então, a questão de servir ao bem comum e causar impacto positivo na sociedade. Às vezes, nós perdemos esse impacto, né? Quem está na atividade, quando estamos numa atividade que é intermediária, que é observar isso. Eu sempre gostei, nos trabalhos eu digo, ir para a ponta, ir para a obra, ir para a unidade. Logo que eu entrei no DENIT, eu procurei conhecer. O DENIT, acho que tem 7 unidades locais, então Uruguaiana, Osório. Eu procurei conhecer todas as unidades, que é, como o pessoal diz, é onde o DENIT acontece, é nas unidades locais, que é onde as obras acontecem. Então, conhecer a obra, conhecer as atividades, conhecer as pessoas que estão lá na obra. Então, e como é que a gente faz isso? Então, às vezes, também participar das atividades dentro da universidade, dentro da educação, não ficar só no seu mundo lá, dentro da sua área administrativa, área de gestão de pessoas, contábil, mas você participar dessa entrega para a sociedade, né? Que às vezes a gente perde isso. E isso nos dá uma valorização, né? Quando as pessoas reconhecem, obrigado pelo trabalho, obrigado por isso, obrigado por ter... Você vê essa entrega que a sua instituição faz e de alguma forma, participar nela é importante. Eu trabalhei no governo do Estado do Rio Grande do Sul, anterior ao ERGS, na Secretaria de Habitação. Em algumas oportunidades eu fui para o interior, acho que entregas de habitações. Você vê a entrega de chave de uma casa por uma pessoa que não tinha casa, e você ter participado de alguma forma aquilo,
isso enriquece, né? Isso tem um retorno para nós, enquanto servidores. Nós participamos, não, eu fiz tal documento, eu fiz isso. Nós somos agentes dessa entrega de chave, só que isso tem um valor grande para a motivação nossa, né? De ver o nosso trabalho sendo realizado e saber que nós temos participação nisso, né? Cada um de vocês, e aí, claro que temos alunos aqui, mas tem cada um de vocês que trabalham na UEGS, que são funcionários da UEGS, os professores conseguem ter isso mais claro, mas muitos colegas que são da atividade de meio não conseguem ter esse contato, né? E isso nos motiva. Então, fazer essa conexão de atividade meio, atividade fim com a entrega, também vai mexer no ponto de motivação. Compromisso com valores públicos, né? Identificado com a missão e os objetivos da organização pública. Então, saber qual é o objetivo da instituição. A universidade está claro, né? Capacitar, formar, educar os cidadãos do Estado do Rio Grande do Sul. Então, saber qual é o papel da instituição e como é que eu vou contribuir nisso, né? Como é que cada uma de vocês vai contribuir. Compaixão, identificar com a missão os objetivos da organização pública. Nem todos que entram no serviço público têm isso muito claro ou buscam isso. E o que vai acontecer? Isso vai afetar na motivação, né? Se você não estiver conectado com essas dimensões do serviço público. E aqui questão para a gente refletir e pensar, né? A seleção dos agentes públicos da universidade, que é feita por concurso, seleção pública, observa essas dimensões? E isso não é algo fácil de fazer. Eu estou participando ainda da comissão no DENIT, uma comissão de concurso, a gente fez ações, saiu agora essa semana o resultado final, são 100 candidatos que foram aprovados. Então, fazer essa dimensão não é algo fácil. Tem a questão de legislação. O concurso público está mudando as regras, né, até com essa ideia de aprimorar melhor a seleção. Então, hoje existe, claro, assim, uma indústria do concurso público. Então, também as mudanças que estão acontecendo vão nessa linha. Um outro ponto que eu já citei anteriormente, mas os critérios da escolha do gestor público, de quem é gestor, de quem é líder, de quem ocupa as funções, caso em comissões, né? Vinculam-se essas dimensões? Esse é um ponto para a gente pensar, né? O que está se fazendo para mudar isso? Porque não adianta eu pensar e a gente trabalhar aqui, como vamos motivar as pessoas? Porque grande parte das desmotivações e situações de conflitos que geram está vinculado a esses dois pontos. Então, primeiro, a pessoa que vem não sabe o que é o serviço público e não está alinhada com essas dimensões. Ou então o gestor, que não tem esse alinhamento e não tem essa visão do serviço público. Então, são pontos aí que são críticos, não são simples de serem resolvidos. Mas, como falei, não vou trazer aqui também soluções e assim, ideias aqui mirabolosas, dizer, olha, vai acontecer isso, eu tenho aqui a chave para resolver isso. Não funciona assim. Nesse mesmo sentido, eu também sou crítico, desde que iniciei atuando na gestão de pessoas, a palestras motivacionais. Não que elas não possam ocorrer, eu acho que sim, podem, elas são boas, mas tem que estar vinculado, sim, a um programa mais complexo e mais completo, que atue nos problemas e nas situações. Porque a palestra motivacional, sozinha, nós saímos da palestra muito bem, rimos, pensamos, refletimos, mas voltamos para o nosso local de trabalho. E se não tiver outras ações que resolvam essas questões de liderança, de conflito, dos problemas da instituição, a nossa motivação daquela palestra, que foi muito boa, foi relaxante, ela acaba caindo, né? Acaba tendo uma duração muito pequena. Ali, algumas horas, a gente voltamos aqui à nossa realidade. Vamos lá, vida que segue. Então, tem essas questões que a gente tem que pensar sobre isso.